Vamos tentar gravar o terceiro vídeo desse canal. Os outros dois eu parei já, o último, né, que eu fiz, contando que eu consegui entrar, né? Então vamos lá. Consegui entrar no mesmo dia que eu recebi a notícia de que eu entrei pra faculdade, que eu passei na prova. Foi o primeiro dia de aula. Só que como era de manhã, não tinha como eu ficar porque as aulas eram para noite. Eram de noite, na época começava às 6 horas, se eu não me engano. Tinha no máximo 6h15 para chegar. Então, era de manhã, não ia ter como eu passar o dia lá, né? Aí, como eu tinha o dinheiro da ida e da volta, liguei pro meu pai correndo, né? Avisando e tal. Aí meu pai vai em casa, almoça. E quando der a hora, você volta pra aula. Cheguei em casa, só deu tempo realmente de almoçar. Eu voltei pra faculdade. Porque daqui pra lá, da minha casa pra lá, dava uma hora certinho se eu queria chegar, mais cedo. Lembrando, temos barulhos, infelizmente. Eu não vou conseguir não gravar vídeos sem barulho, porque minha rua é barulhenta. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Então segue, vamos seguir. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, almocei. Só deu tempo de, pegar um caderno, uma caneta mesmo e voltar. Só isso que deu tempo. Aí eu voltei para 6 horas estar lá, porque o que era ruim não é longe, a faculdade não era longe, mas só tem um ônibus daqui da minha casa para lá. Então, se demorava um pouco, ele para muitos pontos, então sempre dava uma hora certinha se eu queria chegar cedo lá, se eu queria chegar no horário. E se eu deixasse para sair um pouco mais tarde, eu pegaria trânsito, então não dava certo. Então eu fui, no início vendo já fui vendo o que dava certo e o que não dava certo, né? Aí eu lembro que no primeiro dia de aula eu tava super perdida, porque lá é muito grande, a faculdade é muito grande. E aí eu lembro que eu tava muito perdida. Aí eu lembro que eu cheguei assim no principal, né, que foi o prédio, o único prédio que eu sabia ir. Aí cheguei lá e perguntei, né, onde era a parte da educação física e tal. Aí eu lembro que me explicaram, no bloco F, procura o bloco F. Aí eu saí procurando. Aí eu fui perguntando pra quem trabalhava lá, eles foram, me direcionando, né. Quando eu cheguei no bloco lá, tinha muita gente, só que eu não conhecia ninguém, né, ninguém. Aí, como eu tinha falado, minha ex-cunhada já tinha entrado, mas eu não tinha visto ela lá. Também não sabia onde ela tava, então não dava pra pedir ajuda. Aí eu lembro que a gente... que eu encontrei algumas pessoas lá. Aí um garoto foi e falou assim, você é bolsista? Eu falei, sou. Ele, eu também sou. Aí ele, você é da educação física, né, que tá aqui nesse bloco. Aí eu sou. Aí ele, fica aqui com a gente. Ele é capaz de você ser da nossa sala. Aí, tá. O apelido dele é até Soneca. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro o apelido. Aí, eu fui conhecendo, algumas pessoas, mas só de vista. Aí eu lembro que deu a hora pra aula e eu perguntei, um professor chegou e ele falou, é essa turma aí mesmo. Sim, turma aí e vambora. A primeira aula que eu tive foi no campo. O campo lá é enorme. E eu lembro que eu não fui preparada, com roupa de educação física. A única coisa que eu levei foi uma leg. Uma bermuda, na verdade. Não foi nem uma leg. Uma bermuda que era do tecido de uma leg. Aí foi a única coisa. A blusa que eu não tava de top. E mulheres sabem que correr sem top é muito ruim, né? Só de sutiã é muito ruim. E aí eu lembro que o professor, já pra aquecer, botou a gente pra correr o campo. Era 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro, se eu não me engano. Ou era 5 para um lado, 5 para o outro. Eu lembro que eu tava completamente sedentária, né? Eu lembro que quando eu fui correr, gente, eu tava morrendo. Na primeira volta, eu já tava morrendo. E aí, quando o professor olhava, eu tava correndo. Quando o professor não olhava, eu andava. Porque eu não tava aguentando. E quem sabe, quem me conhece sabe, que eu sempre tive problema com falta de ar. Isso é uma coisa também que eu tenho que contar, Por quê? Eu sempre tive problema com falta de ar desde pequena. E aí, quando eu... Gente,
Eu nunca percebi que minha rua era tão barulhenta até começar a gravar vídeo, porque depois quando eu escuto, agora meu ouvido já tá até sensível pra barulho. Minha rua é muito barulhenta. Sinto muito, pessoa, mas é muito barulhenta. Aí eu lembro que desde pequeno eu passava mal com falta de ar e tudo mais. E antes de eu entrar na faculdade, eu tive um pico de pressão. E aí o pessoal da minha igreja falou que era bom eu ver isso e tal. Aí eu corri atrás de exames de médicos. E aí eu fiz todos os exames, tudo que tinha que fazer. E eu falei pro médico, eu sempre tive bronquite e tal. Aí ele, mas teu pulmão tá bom, teu coração tá bom, você tá ótima, apta pra fazer qualquer exercício físico. E eu te recomendo fazer, que aí o cansaço vai subir. Então eu entrei na faculdade com o aval já do médico, de que eu podia fazer exercício físico. Só que eu não aguentava nada, mas eu era muito sedentária. E eu lembro que a primeira aula já foi logo de capoeira. A primeira aula foi de capoeira. Então ele fez um aquecimento correndo no campo. E como tinha muito aluno, tinha gente entrando. Eu acho que tinha passado 1 semana, 2 semanas, ainda tinha gente entrando, porque eu entrei depois. Então, como ainda tinha gente entrando, a turma era muito grande, foi no campo mesmo. E a gente começou a fazer lá a ginga e tal. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tava entendendo nada. Eu tava horrível, todo mundo ia pra um lado, eu ia pro outro. Era pra agachar, eu levantava, eu tava toda perdida, toda errada no rolê. Aí eu lembro que tinha que fazer dupla. Aí eu não tive dupla. Aí uma confusão. Aí eu lembro que a gente tudo suado. Depois de ter se movimentado, corrido, alongado, feito um monte de coisa, a gente foi pra sala. Aí foi todo mundo, né? Aí sentamos numa sala. O nosso prédio era o outro lado do bloco da educação física. Porque a minha turma era muito grande. Repito, era muito grande. E aí eu lembro que a gente teve que pegar cadeira de outra sala pra botar e tal. Quem não chegasse cedo na sala sempre sentava lá atrás. Então era meio complicado, ou ficava sem cadeira, porque tinha que pegar de outra sala pra completar. Aí eu lembro que o primeiro professor que eu tive de capoeira foi o professor Jailton, o segundo professor foi o professor Rodolfo. Aí eu lembro que a segunda matéria foi História e Ética. A gente tudo suado, tudo lamecado, assim, já dá, né, aquele nervosinho, né, de você tá suado. Aí você ir pra sala pra sentar e ouvir. Porque a aula era muito legal, era muito interessante. A gente até debatia, mas a primeira aula foi só de apresentação. Então, pra mim, não foi nem apresentação, porque a matéria já tava correndo. E eu não conhecia ninguém, eu tinha que pegar a matéria, já tava... Tipo assim, já tinha passado 1 ou 2 semanas, então eu tinha que pegar a matéria, eu tinha que saber. E eles já estavam na frente de uma apostila que tinha. Aí eu lembro que eu tava perdidaça. Aí o professor falou assim, abre aí na página tal, não sei o quê. E eu não tinha página, não tinha nada. Não tinha nem dinheiro pra tirar xerox. Aí eu lembro que foi nesse dia que eu conheci uma das minhas amigas da faculdade. Só que eu não sabia o nome dela. A gente só sentou perto porque tinha que ter a apostila. E nem eu nem essa menina tínhamos a apostila. Uma outra menina que essa já tinha feito amizade, tinha a apostila. Então, a Adriele foi a que eu conheci. A Adriele sentou perto de uma outra menina. E aí, por eu também estar sem apostila, elas me chamaram pra ler junto. Eu lembro que foi nesse dia que eu conheci a Adriele. E aí, foi a primeira pessoa que eu tive mais contato, assim. A gente conversou um pouco mais na sala. Na volta pra casa, tarde da noite, a gente saía, era 10h20. Pô, pra quem não tá acostumada a nada de noite, né, já foi assustador. A noite inteira foi assustador. E aí, voltamos pra casa, beleza, dia seguinte, faculdade de novo. E aí, a minha ficha não caiu, tipo, de primeira, assim, caraca, eu tô indo pra uma aula longe, porque o técnico, quando eu tava fazendo, era de noite, mas era aqui no Lópolis, que eu atravessava a rua, eu já tava no colégio, eu já tava no técnico. Agora, a faculdade não, eu tinha que andar um pedaço, pegar o ônibus, ir lá pro outro município, aí no outro município tinha aula, voltava, descia no viaduto e vinha andando. Então,
era um pouco mais perigoso, porque era um pouco mais tarde e tudo mais, eu não estava tão acostumada. Então foi um processo de se acostumar mesmo. E aí eu fui fazendo amizade. Aí eu comecei a andar com essa Adriele. No início era só eu e ela. A gente andava junto pra cima e pra baixo. A gente sabia que uma e a outra era cristã. Então a gente já fez logo amizade. Já começamos a andar junto, sentar junto. Aí com o tempo eu fui conhecendo as matérias. Ela já tinha algumas matérias. A gente foi pegando junto, catando das outras pessoas pra se inteirar. E foi isso, foi uma loucura. O primeiro dia de aula foi uma loucura. A primeira semana foi uma loucura ainda, porque era muita matéria. Tipo, eu tive matéria de dança. Gente, dançar, gente. Assim, meu professor falou que todos têm tipo, coordenação, sabem dançar, né? Alguns precisam desenvolver a coordenação. Mas assim, eu não tinha nada, eu falava, professor, não tem como. E era tipo assim, era vários ritmos. E você, como profissional, precisa saber dar aula de vários ritmos. Então, no início da licenciatura, você tem que aprender pra ensinar, né? E eu não entendia nada. E tipo assim, eu era muito ruim. Os esportes do início eu era muito ruim. Tipo assim, eu sempre fui. Eu tenho essa ciência. Eu sempre fui a menina que não sabia nada, mas estava lá pra ajudar. Entendeu? Então as pessoas, foi muito engraçado isso, porque no início as pessoas achavam que eu simplesmente não levava jeito pra nada. E que tipo assim, o que você tá fazendo aqui na educação física? Só que com o tempo eles foram perceber que eu era esforçada. Eles perceberam que eu era esforçada, ao ponto de no final, porque foram 3 anos, né? Licenciatura foram 3 anos. Eu entrei em 2019.2. Eu sei que no final da licenciatura, eu já tinha... as pessoas ao meu redor já tinham ciência de que eu era uma pessoa esforçada. Então as pessoas da minha sala me ajudavam. Só pra constar, a minha turma, eu falei que era muito, muito grande. Na minha turma, se eu não me engano, no início tinha 96 pessoas. Então, no início, o primeiro período foi uma das turmas mais cheias. Era a maior turma da faculdade e era uma das turmas mais cheias. Era a minha, 96 pessoas, mas com o tempo foram saindo, assim, dos primeiros períodos, foram saindo e ficamos com 93, se eu não me engano. Se eu não me engano, foram 93. Só que eu peguei o período de pandemia, então durante a pandemia eu tive aula, tá? Foi uma coisa também completamente desafiadora, porque a gente estava entrando no terceiro período, fecha tudo, vamos ficar em casa, e continuei tendo aula. Graças ao bom e maravilhoso Deus, a faculdade não trancou nada, nós não ficamos parados. Muitas pessoas, infelizmente, trancaram a matrícula, porque acharam que não ia dar conta, não ia conseguir continuar. Mas, graças ao bom Deus, mesmo com todo o perrengue, hoje eu ainda tenho perrengue com a internet, mas na época da faculdade era pior. Todo o perrengue da internet, de computador, meu computador, pra quem já viu, eu já postei no TikTok, eu não sei se eu já postei no Instagram, mas o meu computador é muito velhinho. É aquele computador que atrás tem a caixa, né? Parece uma caixa que tinha TVs assim antiga, não é fininho, bonitinho, não. A tela dele é muito, muito antiga. E ele é muito lento. E a internet era muito lenta, às vezes ela saía durante a aula. Eu não tinha fone pra falar, nem pra ouvir, então tinha que estar no alto-falante. E todo mundo da minha casa teve todas as matérias do meu período, do meu terceiro período e do quarto. Então, assim, o terceiro período foi completamente online. No final do terceiro, se eu não me engano, ou foi no quarto que a gente começou a ter a aula presencial, que aí foi junto, né? A gente tinha aula presencial de algumas matérias e aulas remotas, mas assim, foi híbrida, né? Que fala, é híbrida, que é a aula presencial e a aula online. Mas foi muito perrengue. Eu lembro que todo mundo sabia. Eu tive aula de anatomia no segundo período e no terceiro período. No terceiro período, todo mundo aqui de casa teve aula de anatomia comigo, teve aula de psicologia comigo, teve de
bioquímica, teve fisiologia também, geral. Então, eu tive que me esforçar muito mais, porque a época da pandemia, o que aconteceu? A gente relaxou. Aí eu não tinha mais o perrengue de ter que sair 4 horas, porque senão eu ia pegar trânsito e chegar muito atrasado. Então, chegava às 6h20, 6h15, eu entrava, linkava lá, pegava o link, entrava na aula e botava lá o computador. A professora não sabia se eu tava ou não. Muitas pessoas fizeram isso, assistiram a aula deitado. E vou contar um segredo pra vocês. Por eu estar em casa, meu pai também continuou trabalhando, mesmo no período de pandemia, mas a hora da aula ele estava em casa. E 2 dias, gente, a gente ficou um tempo bom aí de pandemia. Nenhum desses dias o meu pai deixou eu assistir a aula deitada. Eu não pude assistir uma aulinha deitada. Eu vou chegar perto. Eu assisti todas as aulas sentada na mesa do computador. Igual eu tô aqui com vocês, olhando pra tela. Só que tinha um caderno e eu anotando tudo que os professores estavam falando. E o que me ajudou muito foi porque as aulas ficavam gravadas. Então, coisas que eu não entendi, alguma linha de pensamento que eu não tava conseguindo, eu conseguia rever a aula depois e continuar estudando em casa. Isso me ajudou muito, porque o terceiro período, todo mundo falava assim, quero ver vocês, essa turma é grande, quero ver no terceiro período, porque o terceiro período é divisor de águas. E no terceiro período são as matérias, assim, é o início, na verdade não são as matérias piores, é o início das matérias mais difíceis, porque tem matérias difíceis nos próximos, só que no terceiro período, assim, é marco, não tem preparação para aquela matéria, é aquela matéria que é preparação para as outras. Então, graças ao bom Deus, eu podia rever as aulas. Professor David, muito obrigada por me dar aula online. Todos os professores, sabe, que tiveram paciência de aprender, mas, assim, eu falo professor David porque as matérias do professor David eram as matérias mais chatinhas, assim, professor muito legal. Ele é muito legal. Mas as matérias dele, tadinho, que era fisiologia geral e acho que é bioquímica. Caraca, assim, graças a Deus eu até gosto de corpo humano, química. Então, me ajudou um pouco, mas assim, que matéria complicada, meu irmão. E todo mundo achando assim, a gente passou dessa, beleza. Não, essa aí é a base, porque tem matérias piores do que essa. Se você não entender essa, você não passa no resto. E aí muitas pessoas trancaram, mas graças a Deus eu continuei. Consegui sobreviver às aulas online. Eu não contei também, mas antes das aulas online, né, antes da pandemia, eu também conheci a Júlia e a Bia, que eram nós 4, a gente andava juntas. Infelizmente a Bia não continuou a faculdade, a gente sente muita falta dela. Mas eu e as meninas continuamos, sabe? Estudando, e aí durante a aula online, às vezes elas assistiam pelo celular, né? Porque elas não tinham computador, e eu assistia pelo computador, mas estava conversando com elas no grupo. Então, ao mesmo tempo que a gente assistia a aula, a gente estava no celular conversando sobre a aula. Então a gente já começava a pesquisar, tirar dúvida e trazer significado. Isso também ajudou muito a não dormir durante as aulas. Mas mesmo quando elas não estavam falando, e muitas vezes quando a gente estava conversando no WhatsApp, meus pais estavam debatendo a minha matéria. Por isso que eu falo que eles se formaram em licenciatura junto comigo. Muitas coisas ajudou a Kézia da escola, muita coisa de trabalho. Eu lembro que ela não gostava de educação física, de exercício, e hoje, graças a Deus, ela já gosta, já tá começando a se interessar por isso. Os meus pais viram a importância do exercício, principalmente na pandemia, porque era o único remédio que todo mundo podia ter, de graça, assim. Né? É muita aula online, mesmo não sendo as aulas de faculdade, né? Mas de exercícios físicos que davam para muitas pessoas fazerem. Porque existem exercícios sem contraindicação, exercícios para qualquer pessoa. Tem que garimpar muito na internet, mas existe, principalmente quando eram profissionais que davam a aula. Tem a Borba, Carol Borba, que eu amo muito, gente.
Eu amo muito as aulas dela e muitos exercícios que ela passa, e tem outros profissionais de educação física mesmo, licenciados, credenciados, que tem lá o seu CREF, sua carteirinha, que deram aula, que ajudaram muitas pessoas. Muitas pessoas entenderam a importância de um exercício. Então, Deus é bom o tempo todo. Até eu aprendi muito mais sobre os exercícios, a importância para a saúde durante a pandemia. E teve muitas palestras, muitos cursos que a gente conseguiu fazer online, que se não tivesse a pandemia a gente não ia conseguir fazer, porque com certeza seria pago. E eu não tenho dinheiro. Lembrando. Mas foi um período muito difícil, né, a pandemia. Mas a licenciatura em si foi um período muito bom, porque a gente entende a importância do exercício de beber água. Como vocês ouviram, o irmão Hudson veio aqui em casa, eu tive que atender. Mas agora eu quero só finalizar esse vídeo, dizer que Deus é bom o tempo todo, mesmo quando a gente não entende, tá? Tentem ver o copo meio cheio, tirar proveito das coisas. A pandemia foi difícil para todo mundo, mas estamos vivos, estamos bem, graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por se inscrever no meu canal. Gente, eu nunca pensei que eu falaria essas coisas. Muito obrigada por se inscrever no meu canal, por curtir, por comentar. Compartilha com quem precisa de uma pitada de fé, precisa ver o copo bem cheio, ver o lado bom da vida, das coisas simples do dia a dia, mas que Deus continua fazendo e continua sendo um milagre, a gente reconhecendo ou não. Beijo para todos vocês, muito obrigada. Compartilha, comenta, se inscreve, curte. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!